Olá, mulheres, sejam bem-vindas ao meu canal. Se você sente que está sobrecarregada com aquela sensação de que não consegue dar conta de tudo e quer aprender a conciliar a vida pessoal e profissional, você está no lugar certo. Já curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum dos meus conteúdos. Aqui eu compartilho estratégias práticas e comprovadas para você que trabalha e se dedica à sua carreira, mas quer cuidar mais da sua saúde física e mental, para que você pare de se sentir sobrecarregada e tenha mais tempo e energia para o que realmente importa. Eu sou Juliana Nazário, mentora de mulheres e criadora do Método Leve. Eu ajudo mulheres como você, que se sentem sobrecarregadas com as demandas do dia a dia, a ter mais saúde física e mental sem precisar abrir mão da carreira, a viver de uma forma mais leve e realizada. Nos últimos anos, as mulheres estão dominando o mercado de trabalho, que bom, em cargos de liderança, mas essa conquista ela acabou que trouxe uma grande dificuldade, um grande desafio, que é conciliar a carreira e a vida pessoal sem sacrificar a saúde mental e a saúde física. Tem uma pesquisa que se chama Women in Workplace, que ela é realizada pela McKinsey, onde fala que as mulheres ainda enfrentam uma carga desproporcional de responsabilidade doméstica e familiar, mesmo quando elas ocupam cargos de alta responsabilidade no trabalho. Então, isso faz com que muitas se sintam sobrecarregadas e presas nesse ciclo de exaustão. E essa pesquisa nos mostra ainda que 43% delas sofrem com burnout, comparado a 31% dos homens no mesmo cargo. E essa sensação de estar sempre correndo atrás e nunca dar conta de tudo, ela é reforçada por uma cultura que valoriza essa produtividade tóxica e a multitarefa, levando nós mulheres ao esgotamento. Então, quando a gente fala sobre conciliar a vida pessoal e profissional, a gente não está falando sobre dividir igualmente o tempo entre essas áreas. Não é dividir o nosso dia em horas iguais para o trabalho, para a saúde, para os relacionamentos, porque a gente sabe que a vida real não funciona assim. Em alguns momentos da nossa vida, o trabalho vai exigir um pouco mais da gente, em outros momentos, a vida pessoal e assim por diante. Mas se você não consegue desligar no fim do dia, se o seu valor está totalmente atrelado ao trabalho, você está negligenciando seus relacionamentos, sua saúde, se seu corpo já está dando vários sinais, isso é um forte indício que você está negligenciando as outras áreas da sua vida e está focando só no profissional. E isso, consequentemente, vai te levar a um esgotamento. Então vamos lá. O que não é conciliar a vida pessoal e profissional? Não é buscar a perfeição em todas as áreas, não é se sobrecarregar tentando dar conta de tudo ao mesmo tempo, não é ignorar suas necessidades pessoais em nome da produtividade. Conciliar a vida pessoal com o trabalho é saber definir prioridades, é aprender a dizer não para o que não é essencial, é criar uma rotina que te permita prosperar em todas as áreas da tua vida, sem negligenciar tua saúde e bem-estar. É sobreviver com mais leveza, intencionalidade, sem a constante sensação de culpa porque não está fazendo o suficiente. E a gente já sabe que a sobrecarga traz muitos impactos para a vida das mulheres. Quando uma mulher ela não consegue conciliar a vida pessoal e profissional, as consequências elas podem ser graves. Estudos mostram que a sobrecarga prolongada ela leva a altos níveis de estresse, ansiedade e, em casos mais extremos, o burnout, como eu já mencionei anteriormente. E segundo a OMS, o Brasil é o país com a maior taxa de ansiedade do mundo. Cerca de 18 milhões de brasileiros sofrem com esse transtorno. E essa estatística é reflexo direto dessa nossa cultura que valoriza a produtividade tóxica acima do nosso bem-estar. Existem pesquisas conduzidas pela Associação Americana de Psicologia que indicam que as pessoas que vivem sob estresse constante
tem maior probabilidade de desenvolver doenças crônicas como hipertensão, diabetes e doenças cardíacas. Essa sobrecarga, ela afeta diretamente os nossos relacionamentos. Quando a gente sempre está cansada e estressada, é difícil ter energia para dedicar tempo de qualidade à nossa família, nossos amigos e até a gente mesma. Aliás, a gente negligencia a gente mesmo o tempo todo. Isso vai criando um ciclo negativo, onde uma falta de conexão emocional aumenta mais essa sensação de frustração e vazio. Quando você consegue conciliar a sua vida pessoal com a sua vida profissional, você vai perceber menos estresse e ansiedade, mais energia e disposição, relacionamentos mais fortes, produtividade, porque afinal de contas, a gente não tem como separar a nossa vida. A gente é um ser integral. Quando a nossa vida pessoal não está bem, afeta nosso trabalho. Quando o nosso trabalho não está bem, afeta a nossa vida pessoal. Não tem como separar, a gente é uma pessoa só. Quem já conhece a minha história, já viu os outros vídeos do canal, sabe muito bem que em 2021 eu passei por esse esgotamento físico e mental. Eu cheguei no limite, eu tive um burnout que me incapacitou para o trabalho durante 1 ano. E depois que eu consegui criar essa harmonia entre vida pessoal e profissional, eu consegui melhorar minha saúde física e mental. E eu parei de me sentir o tempo inteiro sobrecarregada. O meu exemplo é nítido através do antes e depois. Eu vou colocar só uma fotinho para vocês verem. E a partir daí eu criei o método Leve, onde eu ensino mulheres sobrecarregadas a ter mais saúde física e mental sem precisar abrir mão da carreira. Sonhos, metas, porque é muito fácil a gente ver aquelas mulheres vivendo vidas lindas e maravilhosas na internet, só que elas não têm uma rotina para conciliar. E eu sei que às vezes tu pode pensar que isso é muito impossível, porque tu é cheia de responsabilidade, tanto em casa quanto no trabalho, e tu deve pensar como é que vai ter tempo para fazer outra coisa. Isso é impossível. Como é que eu vou colocar mais coisa ainda na minha rotina se ela já é lotada de coisas do trabalho e de casa? Mas a verdade é que conciliar não significa fazer mais coisas. Significa fazer as coisas certas. Quando você reorganiza a sua rotina e foca no que é essencial, acaba tendo mais tempo e energia para o que realmente importa. Por exemplo, quando você lista todas as suas atividades do dia e se pergunta, isso é realmente essencial? Você elimina tarefas desnecessárias, delega o que puder e se concentra naquilo que traz mais resultado e impacto para a sua vida. E isso vai transformando a sua rotina. E eu sei que a gente vive numa sociedade onde ser produtivo e ativo é visto como um sinônimo de sucesso, e às vezes pode gerar até uma culpa não estar sendo produtivo o tempo inteiro, mas os estudos mostram que produtividade sustentável não vem do excesso de horas trabalhadas, mas da qualidade dessas horas. Tem um estudo de Harvard Business Review que ele mostrou que os profissionais que fazem pausas regulares, que mantêm uma rotina de autocuidado, são muito mais criativos e resolvem problema de maneira mais eficaz. Ou seja, você ainda vai ser uma melhor profissional. Outra coisa, comunicar os seus limites de forma eficaz e respeitosa não significa dizer não para tudo, mas sim alinhar expectativas. Isso mostra profissionalismo e respeito pelo tempo e pelos outros. Por exemplo, se seu chefe te pedir uma tarefa muito urgente no final do dia, ao invés de você aceitar automaticamente com aquele medo, você fala, eu entendo a urgência dessa tarefa, mas eu já estou fazendo uma outra coisa que você falou que era a prioridade. Para que o meu trabalho tenha qualidade, qual demanda agora é mais importante no momento? E quando a tua rotina ela já está completamente sobrecarregada, eu sei que a ideia de mudar parece inalcançável. Mas lembre-se de uma coisa, não se trata de mudar tudo de uma vez. Pequenas ações diárias, elas geram grande resultado ao longo do tempo. Escolha uma área da tua vida para começar. Pode ser estabelecendo um horário fixo para dormir, dedicando 10 minutos do seu dia para o autocuidado, fazendo pequenas pausas durante o horário de trabalho. Tem um livro que eu gosto muito que se chama A Arte do Impossível, e ele diz uma coisa muito, muito legal, assim, que é:
o impossível nada mais é do que um checklist diário. Quando você pensa na mudança, provavelmente você se imagina lá no topo da montanha. Só que isso demanda muito esforço, então você automaticamente se auto-sabota. Você só fica pensando ali na sua visão transformada, mas não é assim que funciona. A gente tem que pensar que cada decisão diária importa, cada pequeno passo somado ao longo do tempo que vai trazer o resultado. E muitas pessoas, elas cometem o erro de tentar equilibrar a vida delas de uma forma errada, e eu vou listar aqui alguns dos erros mais comuns e explicar por que eles não funcionam. Primeiro erro, tentar copiar a rotina de outras pessoas. Se você comparar, cada pessoa tem suas próprias necessidades, prioridades. A minha rotina não é igual à sua, a rotina do fulano da internet, da blogueirinha. Como que isso vai funcionar para outra pessoa? Você tem que adaptar a sua rotina para a sua realidade, porque senão você vai acabar se frustrando e desistindo. E as pessoas vão muito para o extremo, olhando aquelas vidas ideais, aquelas rotinas ideais, que só acontecem lá no Instagram, e muitas vezes essa pessoa não trabalha ou ela trabalha com aquilo, não que isso seja menos trabalhoso, mas é a realidade dela, é a vida dela. Outro erro clássico é tentar mudar tudo de uma vez. Colocar metas altas demais gera muita frustração. Por isso que é importante começar pequeno e ajustando conforme o necessário. O exemplo clássico disso é o que a gente está passando agora, que é o ano novo. Quando você faz aquela análise da sua vida, você percebe que está tudo fora do lugar. Daí quer mudar tudo de uma hora para outra. Hábitos que tu levou uma vida inteira para construir, quer desconstruir em um mês. Daí vê que não dá certo e já se frustra. Só para te entender, o nosso cérebro, ele precisa criar novas conexões neurais. Os nossos hábitos, aqueles que a gente já tem, são caminhos já estabelecidos no cérebro. E para que a gente mude, a gente precisa repetir cada dia um pouquinho, para que isso faça essa nova conexão neural. Isso depende de constância, mesmo que a gente faça só um pouquinho por dia, sabe? Não é sobre, por exemplo, quero começar atividade física, então eu vou 1 hora para academia todo dia. Não, é melhor você ir 3 vezes por semana, 15 minutos e não falhar, do que você colocar essa meta irreal e na primeira, segunda semana já ver que não consegue falhar. Você tem que ir criando esse caminho no seu cérebro até que esse comportamento ele vire automático, entendeu? Só um pouquinho que eu tô falando muito. Outro erro clássico é buscar a perfeição. Acreditar que tu precisa ser a melhor profissional, a esposa perfeita, ter uma vida social super ativa e ainda cuidar da sua saúde impecavelmente. Essa busca incessante pelo perfeccionismo te leva à exaustão, à autocrítica e uma culpa. E às vezes até te paralisa, porque se o cenário não está perfeito, você nem quer começar. Você pensa, não, eu só vou mudar minha vida, né? Ter uma rotina melhor quando eu tiver 1 hora para ir na academia, quando eu puder meditar 30 minutos de manhã. Não, gente, a gente tem que adaptar a nossa realidade. Então a gente tem que parar de ser 880. Temos que pensar o que é o mínimo que a gente pode fazer. Sabe, uma pausa de 10 minutos já vai fazer a diferença. Sair do celular meia hora antes de dormir já vai aliviar a tua ansiedade, fazer tu acordar melhor. Então vamos parar de querer ter um cenário perfeito para tentar conseguir fazer esse balanço, esse equilíbrio, né? Não é o equilíbrio, essa harmonia entre vida pessoal e profissional. Tá bom, Ju, como que seria o jeito certo de conciliar a vida pessoal e profissional? Então, a forma mais correta, né, de conciliar, a gente pode pensar em 3 pilares principais: autoconhecimento, planejamento e ação. A gente precisa ter autoconhecimento, entender quais são as nossas reais necessidades, os nossos limites, o que realmente importa para a gente. Isso, isso ajuda a te definir prioridade,
Tu começa a saber dizer não para aquilo que não vai agregar valor na tua vida. Só que nada disso funciona sem um planejamento. Tudo que fica ali no campo das ideias é ilusão, né? Sonhos, ideias sem ação é ilusão. Com ação é realização. Então, depois do autoconhecimento, vem o planejamento. Criar uma rotina realmente que funcione para você. Colocar isso na sua agenda, de acordo com a sua realidade, com o seu tempo. Então, com ferramentas, estratégia, agenda, bloco de tempo, priorizar determinadas ações. Como que isso vai funcionar de forma eficiente? Às vezes a gente tem metas e quer ter sonhos de ter isso e aquilo, só que a gente não para olhar a nossa realidade, sabe? Para ver se isso cabe mesmo na nossa rotina, né? Só que, gente, bem organizado, com ferramenta, com estratégia, cabe sim. Cabe sim, porque eu já ajudei muitas mulheres nas mentorias que tinham uma vida totalmente corrida e elas começaram a observar que com organização, ferramenta e método dá sim para conciliar trabalho e vida pessoal. E por último, mas não menos importante, a ação. Como eu falei, sem ação é ilusão. Colocar na prática tudo isso que foi planejado. E sem medo de errar, ajustando a rota. E lembre-se, conciliar a vida pessoal e profissional é um trabalho contínuo, é um aprendizado contínuo. Mas eu quero trazer aqui uma pesquisa que me chamou a atenção. Como eu falei, tem gente que acha que não tem como conciliar, mas essa pesquisa trouxe as principais ameaças que as pessoas encontram ao conciliar essa vida pessoal e profissional. Essa pesquisa ela foi realizada pela Resp Time e as principais ameaças do equilíbrio incluem sobrecarga de comunicação, sabe aquele monte de reunião, e-mail, que só fica tirando o teu foco? Multitarefa constante e as distrações no local do trabalho. Eu vou te trazer alguns dados que eu achei interessantíssimos e daí vê se aí tu se identifica com algum. Sobrecarga na comunicação. As pessoas ficam olhando e-mail e mensagem de WhatsApp o tempo inteiro. Em média, a cada 6 minutos. Isso tira o nosso foco e impede que a gente se concentre nas tarefas mais importantes. O mito da multitarefa. Cerca de 40% dos trabalhadores não conseguem mais de 30 minutos consecutivos de trabalho focado. Isso reduz drasticamente a produtividade e aumenta a sensação de sobrecarga e cansaço mental. E as distrações digitais, gente. 21% do tempo do trabalho é gasto em site de entretenimento, notícia e rede social, comprometendo o rendimento durante o horário de trabalho. Por conta disso, por conta dessa desorganização, dessa má gestão do tempo, dessas distrações, as pessoas acabam levando o trabalho para casa, não conseguindo segregar o tempo que estão lá no trabalho, produtivas, focadas, e o tempo que estão em casa, produtivas e focadas nas tarefas de casa, né? Se tu tá lá no trabalho, pensando no que tu tem que fazer em casa, tu não tá lá sendo produtivo no trabalho. Se tu tá em casa trabalhando, tu não tá sendo produtivo lá, né? O segredo é a gente estar presente naquilo que a gente está fazendo, porque daí a gente vai conseguir segregar essas duas áreas, entendeu? Então esses dados, esses estudos que eu trouxe, eles mostram a importância da gente gerenciar melhor o nosso tempo, evitar as distrações, garantindo mais produtividade no trabalho, para que a gente tenha mais tempo para se dedicar à nossa vida pessoal. E agora eu quero te passar algumas estratégias que vão contribuir significativamente para conseguir conciliar a vida pessoal e a vida profissional. Defina com clareza as suas prioridades. Muitas vezes a gente se sente sobrecarregada porque a gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo, sem distinguir o que é realmente importante. E mais do que priorizar as atividades do dia, eu estou falando em priorizar o que é realmente importante para você agora, nesse momento da sua vida. Se é a sua saúde, se é a sua carreira, se é tempo dedicado à sua família, relacionamentos.
Então, se for, por exemplo, tempo de se dedicar ao relacionamento, é hora de dar uma pisada no freio no crescimento profissional. Lembra quando a gente falou que em alguns momentos, algumas áreas da nossa vida vão demandar mais atenção? Mas aqui entra a chave. A nossa saúde, o básico, a gente tem que manter. Porque que se a gente não tiver a base sólida, tudo isso não se sustenta. E além de priorizar a nossa vida, a gente tem as áreas da nossa vida naquele momento, a gente tem ferramenta para priorizar as tarefas do dia. Porque às vezes a gente se vê perdido no meio de tanta tarefa, aquele to-do list gigante, que quando tu vai riscando uma, vai aparecendo três. Risca duas, aparece cinco. Tu pensa, meu Deus, eu preciso viver umas 5 vidas para dar conta disso aqui. Quem nunca se sentiu assim? Por isso que é importante conseguir olhar para essa lista e priorizar no meio dela o que tu tem que fazer naquele dia, naquela semana. E eu vou te dar uma estratégia aqui muito boa, comprovada que funciona, que é a matriz de Eisenhower. Esse nome mesmo meio estranho e esquisito, mas foi o carinha que criou esse negócio. Essa matriz, ela categoriza suas atividades. Por exemplo, o que é urgente e importante? Isso tu tem que resolver imediatamente. Tem coisa que é importante, mas não é tão urgente. Daí tu vai lá, planeja e coloca na tua agenda. O que é urgente, mas não é tão importante? Pode delegar para alguém. O que não é urgente nem importante, mas está naquela lista? Elimina. Porque às vezes aquela lista ali tem um monte de coisa que nem é necessário fazer. Então vou te dar um exemplo. Imagina que tu precisa entregar um relatório essa semana, mas também tem uma reunião todos os dias ali do trabalho que não agrega valor no trabalho. Então nessa semana tu prioriza o relatório e, se possível, delega ou cancela a reunião. Entenda que você não vai dar conta de fazer tudo. Isso que é a chave, entender que tem que priorizar os blocos de tempo. Você tem que definir blocos de tempo para fazer cada coisa sem interrupção. Ser multitarefa, gente, é um mito da produtividade. Existem vários estudos hoje em Harvard, existem vários estudos que comprovam que se você é multitarefa e fica fazendo várias coisas ao mesmo tempo, olhando no celular, abrindo e-mail, respondendo e-mail, fazendo aquele relatório, olhando um papel, pensando no que tem que fazer em casa. Gente, isso causa exaustão e ainda diminui em 40% a sua produtividade. Os blocos de tempo focados são um segredo para você se manter produtivo numa determinada tarefa. Se tu vai fazer um relatório, pega a tua agenda e coloca assim, ó, não sei quanto tempo tu vai levar, mas 40 minutos para fazer o relatório. Enquanto tu estiver fazendo esse relatório, é só ele que tu vai focar, entendeu? E nesse período, tu tem que eliminar a distração, desativar a notificação do celular, não olhar o e-mail. Inclusive, tem um bloco para olhar e-mail. Eu lembro quando eu trabalhava no escritório, era advogada, e hoje ainda faço isso. Eu determino períodos para olhar o meu e-mail, porque imagina que você está lá trabalhando, fazendo aquele relatório super difícil, pim, vem o e-mail, daí você vai, olha o e-mail, daí você perde a concentração no relatório. O nosso cérebro, ele tem um tempo para voltar para aquela atividade focada. Então, foca naquilo, termina e depois olha teu e-mail. Põe um bloco focado para e-mail, entendeu? E é legal também, se tu gosta de olhar Instagram, né? Coloca um bloco para Instagram. Então, sei lá, 10 minutinhos eu vou olhar Instagram. Então, coloca ali na agenda um bloco focado para Instagram. Outra coisa que é bem legal, que eu gosto muito de fazer, é bloco focado para imprevistos. Porque a gente sabe que a vida acontecendo ali, vai chegar a tarefa e tu vai ter que dar uma reorganizada. Então, deixa na tua agenda um bloco focado para imprevisto. Isso resolve a vida, porque se surgir alguma coisa, já vai diminuir aquele teu alerta do tipo, eu não tenho tempo para fazer isso, a minha agenda estava completamente determinada por blocos focados e agora apareceu isso e já começa a gerar aquela ansiedade.
Então deixa ali, ó, ou no final do dia, ou depois do almoço, um bloco focado livre para eventuais ocorrências que você não tinha programado ali no seu dia. Outra coisa, pausas regulares e conscientes. Fazer pequenas pausas ao longo do dia melhora a tua concentração e tua produtividade. O nosso cérebro, ele precisa de momento de descanso para processar informações e manter a nossa concentração, a nossa criatividade. É importante lembrar que pausas que descansem a mente. Então, muitas vezes, você fica horas nas redes sociais achando que está descansando, enquanto o seu cérebro está super ativo e fica ali recebendo um monte de informação, um monte de estímulo. Isso acaba te deixando mais sobrecarregada do que descansada. Isso não é descanso, beleza? Então, pausa para dar uma respirada, levantar da mesa, buscar um chá, esticar a perna, alongar. Eu gosto muito de usar a técnica de Pomodoro, não sei se você já ouviu falar, mas são 25 minutos focados, trabalhando, e 5 minutos descansando. Mas isso é muito particular. Com autoconhecimento, você vai observar se você consegue ficar mais do que 25 minutos. Eu, particularmente, fico 40 minutos focada e descanso 10. Ou às vezes você é aquela pessoa que vai me falar, Ju, eu não consigo ficar 10 minutos focada. Então começa a usar o exercício de ficar 10 minutos focada e 5 descansando. Nosso cérebro, o foco é um treino do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele é altamente treinável. Isso é muito legal. Isso se chama neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro se adaptar, aprender novas coisas. Então, para te ter atenção e foco, é treino também. Então, vai treinando 10 minutos, 20 minutos. Quando tu vê, às vezes tu passou 1 hora ali focado, mas é importante fazer essas pausas, beleza? Outra coisa importante que eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade, e eu tinha muita dificuldade, estabelecer limites saudáveis. A dificuldade que a gente tem de dizer não para as novas demandas. A gente tem medo de parecer indisponível, incompetente, só que ao estabelecer esses limites bem definidos, eles são fundamentais para manter a nossa saúde física e mental. Tá, Ju, como é que eu posso fazer isso? Comunicar os seus limites de forma assertiva e respeitosa. Então, quando for necessário dizer não, oferece outras alternativas. Por exemplo, eu entendo que essa tarefa é importante, mas no momento eu estou focada em outra coisa. Eu posso entregar isso na próxima semana, por exemplo? Isso não só protege a tua saúde mental, mas aumenta o respeito que as pessoas têm por você. Quando você não coloca limites, você não tem como determinar como as pessoas vão te tratar. Quando você não tem esse amor próprio, esse respeito por você mesma, como você espera que outras pessoas tenham isso por você, entendeu? E outra coisa aqui que eu sempre falo, que acho que vai ser a base do meu discurso, é o autocuidado. Não é um luxo e é uma necessidade. Como você quer ter um bom desempenho em qualquer área da sua vida se você não está com a base sólida? Cuidar de você é o que te dá energia para continuar desempenhando tanto um bom trabalho e ao mesmo tempo aproveitar a tua vida pessoal. Então eu vou te dar aquelas dicas que nunca é demais ser falado, mas priorizar o teu sono, no mínimo 7 horas por noite. O sono de qualidade, ele é essencial para regular as nossas emoções, manter a nossa produtividade, nossa imunidade. Sem um sono de qualidade, as nossas tomadas de decisões, elas ficam prejudicadas, o nosso aprendizado, a nossa memória. O nosso sono, ele é uma coisa que a gente nunca deveria negligenciar. Então, vamos acabar com aquele mito do trabalho enquanto eles dormem. Não existe isso, gente. Isso já está mais do que comprovado nas pesquisas científicas, nos livros. Inclusive, tem um livro que eu amo que chama Por que Nós Dormimos. Depois que tu lê esse livro, tu nunca mais vai negligenciar o teu sono. Tu vai entender a importância de dormir no mínimo 7 horas por noite.
para que tu tenha uma vida muito mais feliz. Só para pensar aí nos dias que tu não dorme bem, como que tu tá no outro dia. E isso é só um impacto de curto prazo. A longo prazo, a privação de sono, ela traz muitos problemas para a saúde física e mental. Outra coisa mais documentada do que isso não existe pela ciência, que é a atividade física. Só que encontre uma atividade física que você realmente goste e mantenha ela de forma constante, mesmo que seja 15 minutos por dia de caminhada. Já vai fazer toda a diferença, vai liberar um monte de hormônio do bem-estar e tu vai ver como a tua vida vai melhorar e a tua energia nem se fala. Uma prática que eu gosto muito, que hoje em dia ela é essencial, é o mindfulness. Por quê? O que acontece? O nosso maior desafio hoje é se manter no momento presente. Como eu falei, a gente está às vezes fazendo uma coisa aqui, pensando em outra, a nossa cabeça não para. Então, se manter no momento presente tem sido o nosso maior desafio. E o mindfulness, ele é uma meditação, mas ele é uma meditação cientificamente comprovada que diminui a ansiedade. Inclusive, tem um estudo que eles compararam a prática do mindfulness a pessoas que estavam sendo tratadas com escitalopram. E você acredita que o resultado foi o mesmo na diminuição da ansiedade? Só que tem um porém. O mindfulness não tem contraindicação e nenhum efeito colateral. É uma prática natural. Você pode usar, está disponível e existem vários vídeos no YouTube. Inclusive na mentoria eu recomendo vários vídeos de 9 minutinhos por dia que tu pode fazer antes de dormir. Isso vai treinando o teu cérebro para ficar no aqui e agora, para que você consiga focar nas suas atividades, para que enquanto você estiver lá no trabalho, você esteja presente lá. Quando você estiver no final de semana aproveitando sua vida pessoal, você esteja presente lá e não pensando no que deixou de fazer no trabalho. Isso evita um esgotamento, uma ansiedade, um estresse que você nem imagina. Os estudos são, assim, enormes sobre isso, então eu recomendo demais a prática do mindfulness. Se hidratar também é muito bom, gente. Não esqueçam. Então, bora lá. Ferramentas de organização são essenciais também. Elas ajudam a gente a manter a clareza e o foco ao longo do dia, evitando que a gente fique tentando lembrar de tudo o tempo inteiro. Sugestões de ferramenta. Eu, particularmente, amo o Google Agenda, porque lá tu consegue colocar tanto teus compromissos pessoais como profissionais, porque eu já falei, a nossa vida é uma só. E por que a agenda é tão importante? Porque o nosso cérebro ele é guiado por regras. Um exemplo que eu gosto de usar é quando a gente vai num restaurante e tem uma plaquinha de reservado em cima da mesa. A gente senta lá? Não, né? Então, o nosso cérebro, ele olha para aquilo e ele fala, ali eu não posso sentar. Quando a gente faz uma agenda e a gente tem estabelecido tudo que a gente precisa fazer no nosso dia, é a mesma coisa. Eu tenho previsibilidade daquilo que eu tenho que fazer. Isso diminui a nossa ansiedade. O nosso cérebro, ele não precisa ficar o tempo inteiro calculando as ações. Ai, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer daqui a pouco? E se eu terminar essa tarefa, qual que é a próxima? Quando eu tenho tudo organizado, eu sou muito mais assertivo, eu vou lá e faço, né? Um outro exemplo de restaurante é um cardápio grande. Tu imagina que tu vai no restaurante que tem 20 páginas. Quanto tempo tu leva para decidir o que tu vai comer? É a mesma coisa tu olhar para uma lista de tarefas com 50 mil coisas para fazer. Já vai bugar só na hora de olhar para aquilo tudo. Quando tu lista as prioridades, conforme eu ensinei antes, e tu coloca na tua agenda, tu simplesmente vai seguindo aquelas regras, fazendo e sendo produtivo. Tu tá entendendo a quantidade de energia mental que tu economiza nesse processo? O quanto tu pode ser mais produtiva e sendo mais produtiva, consequentemente, tu vai ter mais tempo para tua vida pessoal. E quando a gente deixa o nosso cérebro sem precisar decidir, tomar essas pequenas ações, a gente pode usar ele para o que realmente importa.
coisas que demandem capacidade cognitiva alta, sabe? Criatividade, foco. Então vamos parar de gastar o nosso cérebro, que é o órgão mais caro, a ficar tomando decisão desnecessária com o que ele precisa fazer. E bem importante, defina a sua agenda antes da semana começar e vai ajustando ela conforme os imprevistos acontecem. Outra coisa importantíssima é a prática da gratidão. É uma técnica da psicologia positiva que ajuda muito a aumentar a satisfação com a vida e reduzir o estresse. Existem várias pesquisas na Califórnia, na Universidade de Berkeley, que mostram que as pessoas que praticam a gratidão regularmente, elas têm muito mais bem-estar e resiliência. A gente para de focar no ruim e começa a pensar em tanta coisa que a gente tem para agradecer na nossa vida. Por mais que a gente tenha uma vida corrida, a gente precisa olhar para o detalhe e entender como a gente é abençoado, como a gente pode ser grato pelas coisas que a gente tem, pelas simples coisas que a gente tem, pelo nosso trabalho, por mais que a gente às vezes pense que ele é estressante, tem gente que nem trabalho tem, pela nossa comida, pela nossa família. Então, praticar a gratidão, ela tira o foco do negativo e traz o foco para o positivo e isso aumenta o nosso bem-estar. Eu gosto do diário da gratidão, que é uma prática que você anota três coisas pelo que você foi grato naquele dia antes de dormir. Bora testar aí? Fechando com chave de ouro, reavaliar constantemente. Conciliar a vida pessoal e vida profissional não é uma coisa que você alcança uma vez e imediatamente tudo se resolve. É um processo contínuo de ajustes e melhorias. Então, eu gosto muito de fazer um momento ou no final da semana, ou todo dia, no final do dia, uns 10 minutinhos, para avaliar o que não deu muito certo, o que deu certo. Então, se perguntar, será que eu estou priorizando o que realmente importa? Sabe, o que eu posso fazer diferente na próxima semana ou amanhã? Com essas estratégias, tu vai conseguindo construir uma rotina mais leve, uma rotina que funciona para ti. Porque na prática tem assim, o que a gente chama daqueles os fantasminhas que a gente quando vai ali montar a nossa rotina, a gente acaba que não observando, mas vou te dar um exemplo, né? Você falou que ia fazer um bloco focado de exercício físico. Mas às vezes você não levou em consideração o tempo de deslocamento para academia, o tempo que você precisa comer antes para chegar lá, não fazendo a digestão ainda, por exemplo, pequenos requisitos que às vezes estão escondidos ali na sua rotina, quando tu vai colocar em prática, não funciona exatamente como tu queria. Então, no campo de batalha, assim, fazendo aquilo que tu vai descobrir, onde é que funciona aqui, onde ajusta ali, tu tem que sempre estar com esse olhar da melhoria, constantemente. No fim do dia é ótimo, porque às vezes tu para ali no fim do dia e falou, nossa, eu fiz a minha agenda desse jeito, mas por que não funcionou? Talvez não funcionou porque eu fiquei um tempinho a mais no Instagram, ou não funcionou porque eu fiquei indo na mesa dos coleguinha e quando era para resolver um assunto eu fui ver, perdi meia hora falando outros assuntos. Sabe, pequenas coisinhas? Então, assim, para observar. E com essas estratégias todas que eu te passei, daí você começa a construir essa rotina mais leve, onde a vida pessoal e o trabalho coexistem de forma harmoniosa. E eu quero te lembrar uma coisa: o equilíbrio não é sobre fazer tudo de forma perfeita, mas sobre fazer o que importa com presença e consciência, com intencionalidade. Estabelecer limites entre trabalho e vida pessoal é essencial para que você evite que uma das áreas consuma outra área. E saiba que se você não fizer isso por você, ninguém vai fazer. Não espere que alguém olhe um dia para você e fale: ó, você precisa cuidar mais da sua saúde, você precisa cuidar mais dos seus relacionamentos. Isso é um trabalho de autoconhecimento, é uma coisa que tem que vir de você. E a gente sabe que a gente é muito exigido. Culturalmente, a gente é muito exigido. Embora esse tema já seja falado nas empresas, a gente sabe que na prática, às vezes, não são só flores. Embora não seja nem um pouco interessante para as empresas que os profissionais estejam sobrecarregados,
porque isso vai afetar a produtividade deles. Cabe a você estabelecer os seus horários de início e término de trabalho e comunicar isso de forma respeitosa aos seus superiores. Se policie, pare de responder mensagem no final de semana o tempo inteiro. Eu já falei, você tem que estar presente. Se você está lá no final de semana aproveitando com a sua família, não fique o tempo inteiro respondendo e-mail de trabalho. Você precisa fazer essa desintoxicação digital, né? A tecnologia ela é ótima, tem uma frase que ela fala assim, ela é uma ótima serva e uma péssima mestra. Então, quando você estiver no trabalho, esteja no trabalho. Quando você estiver em casa, esteja em casa. Tenha presença. Então, a gente chegou ao final desse vídeo. Se você gostou do conteúdo, não esquece de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com aquela amiga que também precisa organizar a rotina dela e se sentir menos sobrecarregada. Deixa um comentário aqui embaixo me contando qual dessas estratégias você vai começar a aplicar hoje mesmo. Eu te vejo no próximo vídeo.